Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor sempre nos ensina. Adão e Eva, quando ali estavam, nos atribuiu sua falta a outro. Assim como a palavra diz, jamais atribua sua falta a outro. Quando ali na verdade o Senhor diz que certamente morrerás, e enquanto o acusador dizia não morrerás. E ali Adão, vendo que Eva havia comido e estava viva, também comeu e não devia ter atribuído: foi esta que me deste por companheira. Assim tampouco Eva atribuir a falta à serpente. Na verdade, a morte do qual se falou é do seu espírito, que os dava a conhecer a sabedoria, e ele estava na viração do dia, sempre com eles, e ali foram colocados à distância do Senhor, porque ele não coabita com o pecado, mas a um coração contrito e arrependido ele não despreza, e faz morada em nós. E já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e a ele seja toda honra e toda glória, para hoje e todo sempre o sim e o amém. Aquele que muitos declaram a sua própria benignidade. Dizem que estão no dia bom, mas na verdade o dia de amanhã o Senhor os apanha no dia mau, a forma do Senhor surpreender os arrogantes que se justificam a si mesmo. Dizem estar vestidos, embora se expõem numa aparência exterior, com as suas joias nos pescoços, assim como as suas roupas finas e de etiquetas, mas diante daquele que sonda o interior, de onde se produz a vestimenta dos santos, estão nus, envergonhados diante do Senhor, por não produzirem as boas obras. Dizem: Senhor, Senhor, mas o Senhor não os ouve, tampouco os conhece. Dizem estar enriquecidos, mas na verdade não tomaram do possuidor dos céus e da terra. Acreditaram na mentira de Satanás e ofertaram a sua alma em troca da fazenda. Apegaram-se naquilo que é terreno, e aquele que conhece e amam o mundo e o que há no mundo não conhece a Deus. Assim nos diz o Senhor, assim como aquele que chama o seu irmão, a qual vê, embora sejam filhos de Adão, também são irmãos, uma vez que fomos filhos de Adão e atualmente estamos filhos por adoção. Embora são filhos bastardos, mas na verdade a palavra diz que quando ali aquele povo pereceu no Egito, aonde o mar os engoliu, assim como alguns atravessaram, o Senhor não agrada da morte dos ímpios, assim como nós não agradamos. Porque dizem Senhor, Senhor, mas não conhece, e nem todo que diz Senhor herdará o reino dos céus, assim como nem todo que está na perseverança, sendo enganando e seduzindo aos outros, perseverarão. Houve um tempo, segundo a imparcialidade do Senhor, permitiu com que viessem a enganar, para que se cumprisse que na sua imparcialidade ele iria permitir um tempo, até mesmo para aqueles que têm a vestimenta
é daquele que é santo, que produz as boas obras, iriam os vencer, mas que então chegaria o tempo aonde aqueles que perseveraram não invejou das suas prosperidades, porque sabemos do seu triste fim, aqueles que assim permanecem. Assim como a palavra diz que os feitos de José, que na verdade não foi José, mas foi o Espírito de Deus que produzia nele, foram esquecidos para que o próximo faraó na sua dinastia escravizasse aqueles que ali estavam invejosos. A palavra diz que ele não se importou ser chamado Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, assim como diz que ali em diante houve-se inveja no meio deles, e ali ficaram a rodear no deserto, aonde na verdade pereceram no deserto murmurando, enquanto ao invés de dar a resposta àquele que estava sempre a os oprimir, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ainda que o Senhor lhes retirou do deserto, eles murmuravam, querendo retornar ao Egito. E muitos, na verdade, ao invés de dizer nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, estão no Egito, na sequidão, e julgam-se estar livres da escravidão. Mas na verdade são escravos do ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Estão passando sede, estão passando fome. A palavra diz que quando o noivo lhes fosse retirado, então jejuariam. Aquele que o próprio Senhor disse, quando os discípulos dizem: tem alguns que não é de nós que está falando em vosso nome. Jesus disse: deixai-vos, aquele que não é contra nós é por nós. E tampouco enquanto fala por nós, será contra. Mas com o tempo o Senhor lhes colocou o véu, e então estão contra. Praticantes do vitupério, pregadores e mercenários, onde o Senhor os permite passar fome, não ter o alimento que entra pelos ouvidos nem para si mesmo, e tampouco terão para enganar o próximo, assim como o próprio Senhor permitiu por um tempo, para que recebesse o galardão que está por vir, assim vos diz o Senhor.